Começa agora. Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. O interesse pelos assuntos relacionados aos temas espiritualistas transformou o mercado do livro em algo extremamente rentável quando bem administrado. Somente na área espírita, mais de 600 de editoras. Esbarram, porém, na questão da distribuição. Os que dominam conhecimentos mercadológicos são poucos, transformando inúmeros títulos em publicações de uma ou, no máximo, 2 edições, oferecidos geralmente a amigos e conhecidos, fadados ao esquecimento e desaparecimento. Na verdadeira avalanche de obras editadas, observa-se pouca preocupação com o aspecto qualidade doutrinária, apesar do esmero gráfico com que chegam às prateleiras das livrarias, displays de shoppings, lojas de autosserviço, páginas de catálogos. Atraem muitas vezes pelas inusitadas novidades de que se fazem veículo. Deparando-se com o problema já na fase inicial do Espiritismo, Allan Kardec analisou de forma isenta e sóbria o assunto. Atendia nas páginas da Revista Espírita de abril de 1860 a consulta a respeito de artigo apreciando opiniões de certos espíritos através de médiuns desconhecidos uns dos outros a respeito da formação da Terra, expressa em edição anterior. Em suas considerações, escreveu Kardec: os espíritos têm 2 maneiras de instruir os homens. Podem fazê-lo tanto se comunicando diretamente, o que ocorreu em todos os tempos, como o provam todas as histórias sagradas e profanas, quanto se encarnando entre eles para o desempenho das missões de progresso. Tais são esses homens de bem, geniais, que aparecem de tempos em tempos como fachos para a humanidade, fazendo-a avançar alguns passos. Vede o que acontece quando esses mesmos homens vêm através da era propícia para as ideias que devem espalhar. São desconhecidos em vida, mas seu ensino não se perde. Depositado nos arquivos do mundo como precioso grão de reserva, um belo dia sai do pó, no momento em que pode frutificar. Desde então se compreende que, se não tiver chegado o tempo necessário para disseminar certas ideias, será em vão que interrogaremos os espíritos. Eles não podem dizer senão o que lhes é permitido. Há, porém, outra razão que compreendem perfeitamente todos os que têm alguma experiência do mundo espiritual. Não basta ser espírito para possuir a ciência universal, pois assim a morte nos faria quase iguais a Deus. Aliás, o bom senso se recusa a admitir que o espírito de um selvagem, de um ignorante ou de um malvado, desde que separado da matéria, esteja no nível do cientista ou do homem de bem. Isso não seria racional. Há, pois, espíritos adiantados e outros mais ou menos atrasados que devem superar várias etapas, passar por numerosas peneiras antes de se despojarem de todas as imperfeições. Disso resulta que no mundo dos espíritos são encontradas todas as variedades morais e intelectuais existentes entre os homens e outras mais. Ora, a experiência prova que os maus se comunicam tanto quanto os bons. Os que são francamente maus são facilmente reconhecíveis, mas há também os meio sábios, falsos sábios, presunçosos, sistemáticos e até hipócritas. Estes são os mais perigosos, porque transparecem uma aparência séria de ciência e sabedoria, em favor da qual proclamam, em meio a algumas verdades e boas máximas, as mais absurdas coisas. E, para melhor enganar, não receiam enfeitar-se com os mais respeitáveis nomes.
separar o verdadeiro do falso, descobrir a trapaça oculta numa cascata de palavras bonitas, desmascarar os impostores, eis, sem contradita, uma das maiores dificuldades da ciência espírita. Para superá-la, faz-se necessária uma longa experiência, conhecer todas as sutilezas de que são capazes os espíritos de baixa classe, ter muita prudência, ver as coisas com o mais imperturbável sangue frio e guardar-se principalmente contra o entusiasmo que cega. Com o hábito e um pouco de tato, chega-se facilmente a ver a ponta da orelha, mesmo sob a ênfase da mais pretensiosa linguagem. Mas infeliz do médium que se julga infalível, que se ilude com as comunicações que recebe. O espírito que o domina pode fasciná-lo a ponto de fazê-lo achar sublime aquilo que por vezes é apenas absurdo e salta aos olhos de todos, menos os seus. Temos muitos motivos para não aceitar levianamente todas as teorias dadas pelos espíritos. Quando surge uma, fechamo-nos no papel de observador. Fazemos abstração de sua origem espiritual, sem nos deixar ofuscar pelo brilho de nomes pomposos. Examinamo-la como se emanasse de um simples mortal e vemos se é racional, se dá conta de tudo, se resolve todas as dificuldades. Foi assim que procedemos com a doutrina da reencarnação, que não adotamos, embora vinda dos espíritos, senão depois de havermos reconhecido que ela, só ela, podia resolver aquilo que nenhuma filosofia jamais havia resolvido. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.